A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, telespectadores da TV Viva a Promessa, seja muito bem-vindo para a nossa Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Wilbert e juntamente com vocês passaremos um tempo de qualidade, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Até daqui a pouco, tá bom? Retornamos, que alegria, sempre felizes. Afinal de contas, na presença de Deus, nós temos motivo de sobra para celebrarmos. Como de costume, nos encontramos aqui nesta oportunidade para estudar um pouco mais da Bíblia Sagrada. A TV Viva a Promessa tem esse compromisso de comunicar o Evangelho de diferentes maneiras. Nossa programação, especificamente, nós conversamos sobre nossa série de lição bíblica. Uma série que gira em torno de um tema a cada 3 meses. E nesse trimestre estamos estudando a série Assim Diz o Senhor, baseada nas mensagens do profeta Isaías, homem usado por Deus que escreveu 66 capítulos. 66 capítulos no livro que carrega o seu nome. Isaías é o príncipe dos profetas, um proeminente, um homem a quem Deus usou para prenunciar o surgimento do Messias. Foi ele mesmo que disse que o Messias seria o menino que carregaria as nações em seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas hoje, de maneira específica, nós vamos conversar sobre o chamado de Isaías. Isaías era um rapaz da corte, como nós falamos isso em lições anteriores. Era alguém letrado, alguém que foi criado no palácio, tinha certamente um futuro profissional que lhe aguardava. Em dado momento, Deus o chamou, ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus e descobriu que o propósito da sua vida não era realizar os seus próprios sonhos, mas sim executar a boa vontade de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar que a vontade de Deus pode, de repente, frustrar os teus sonhos? Não há nenhum pecado termos planos para o nosso futuro, desde que respeitemos o que Deus tem preparado para nós, porque certamente o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que qualquer projeto que tenhamos para a nossa própria vida. Assim foi o caso de Isaías. Deus o levantou como um homem dele, alguém que, pelo Espírito de Deus, iria anunciar mensagens de esperanças, mensagens de alertas também, porque no seu tempo muitas pessoas estavam abraçadas no pecado e Deus usaria este homem para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Porém, é muito importante entender como foi que Deus o chamou. Por isso que a lição de hoje, a lição de número 3, tem como tema uma visão no templo. Porque o chamado de Isaías aconteceu no ambiente de culto, no templo dos judeus, mais ou menos 700 anos antes do aparecimento do Messias. Ele vai até o templo, depois da morte do seu parente Uzias, o rei, até então o rei naquele período, ele vai no templo e tem um encontro com Deus. E o que esse encontro com Deus, o que essa visão que Isaías tem no templo, pode nos ensinar na lição de hoje? É sobre isso que a nossa lição de número 3 aborda. Mas eu não vou conversar sobre ela sozinho. O Senhor tem nos trazido aqui, mais uma vez, o pastor Jeremias. Amém. Pastor Jeremias, que satisfação novamente ter a sua companhia. Prazer grande. Um homem que Deus usa muito, atualmente é um dos pastores ali da igreja de Barão Geraldo, um bairro aqui da cidade de Campinas, cidade próxima aqui do Cosmópolis, onde estamos, sempre tem nos ajudado. Onde eu encontro as pessoas que nos assistem, pastor Jeremias, as pessoas perguntam do senhor, cadê o pastor Jeremias? Queremos ter o pastor Jeremias comentando novamente a lição. Enfim, pastor, Amém. O Espírito Santo te trouxe aqui, que honra. Por favor, pastor, inicie aí emitindo a sua saudação e o seu parecer aqui a respeito da lição bíblica de hoje. Amém. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus para você. É um prazer grande estar de volta. Tu sabes o carinho e o apreço que eu tenho por esse espaço.
e tenho feito isso de coração. Quando me foi formulado novamente o convite para estar aqui, me alegrei bastante. Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se encher da unção de Deus hoje, nesse estudo maravilhoso. Teu coração vai se alegrar na presença de Deus. E se você tiver vontade de dar um glória, pode glorificar o nome do Senhor, porque afinal de contas é um estudo. Somos pentecostais, né, pastor? Cheio da unção de Deus. E eu tenho certeza que junto aqui com o pastor Wilber, temos feito uma dupla aqui muito agradável. Graças a Deus. As pessoas têm falado a esse respeito e eu quero mandar um parabéns para os nossos irmãos da região amazônica aí, que têm tido um carinho e um apreço para comigo. Graça e paz para vocês todos aí. Amém, pastor. Então, emenda essa saudação alegre, entusiástica que o senhor acabou de fazer, com um comentário aí a respeito do ministério do profeta Isaías. O que o senhor tem a dizer a respeito do chamamento deste homem para ser um porta-voz de Deus naquele tempo, porque isso vai servir de introdução para a gente responder as perguntas da lição de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma visão no tempo. Visão é o quê? Receber revelações de Deus. Comumente se imagina que você vai ter uma visão à noite, preferencialmente num sono, e essa visão aqui é especial e ao mesmo tempo maravilhosa. Isaías está no templo, e lá no templo ele tem essa visão. E ele começa o texto, nós vamos ver mais adiante, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu não sei o que precisa morrer na sua vida, mas é importante que morra alguma coisa para que você possa ver Deus. Você tem ido à igreja todos os sábados, consegue perceber que o cinto do pastor não combina com o sapato, tem cores diferentes. Tem pessoas que vêem esses pequenos detalhes, mas não conseguem ver a unção de Deus caindo na igreja. Você precisa ver, o dia que você tiver olhos para ter essa visão, ver o poder de Deus sendo derramado nesse momento de culto em que você está prestando a Deus, você vai se comportar como Isaías se comportou. E nós vamos falar ao longo da lição qual foi a reação desse profeta diante desse extraordinário momento de visão do trono de Deus. O pastor acabou de expressar uma nota homilética. Gostei, pastor. Isaías, ele estava acostumado a frequentar o templo, mas ele está de luto por conta da morte do rei Uzias. Alguém morreu, uma tragédia havia acontecido, mas a gente aprende, isso aí usando a homilia que o senhor acabou de fazer, a gente aprende que em momentos delicados, momentos de frustração, até mesmo de tragédia, Deus pode se revelar. Amém. E é o que está acontecendo aqui. Isaías, ele vai ao templo e naquele lugar ele se depara com a glória de Deus. Ele se depara com o trono, um trono espiritual, onde a partir daquele momento o seu ministério profético é oficializado. E como de praxe, a gente vai para as perguntas, vai aparecer aqui na parte de baixo. Para quem não tem a nossa lição bíblica, você pode adquiri-la no site da nossa editora, daí você poderá ler com calma, se aprofundar no assunto, mas fique tranquilo. Se você não é promessista, não teve acesso à lição ainda, você vai poder entendê-la a partir das respostas que o pastor Jeremias vai nos oferecer com base nos questionamentos que vão aparecer aqui na parte de baixo da tela. Pastor, por gentileza, com auxílio dos 2 primeiros parágrafos, fale a respeito do rei Uzias. A gente vai se basear no segundo livro de Crônicas, né, que é um livro histórico do Antigo Testamento, que narra aí a respeito do período que o rei Uzias ele comandou a nação, e também fala um pouquinho a respeito da situação que nós estamos conversando hoje, da história do profeta Isaías. Por favor, pastor. Então, vamos lá. O profeta Isaías viveu nesse período, ainda jovem, viveu no reino do Amazias. Reinado do Amazias. Amazias era o pai do Uzias. Uzias começou a reinar com 16 anos e reinou durante 52 anos. O rei Uzias é um belo exemplo do começar bem e terminar mal. Eu não sei se foi o seu caso. Começou tão influente e de repente agora está perdendo as forças. Você não vai fazer dessa maneira. Essa lição de hoje é para exemplo nosso. Não vai fazer como aquele rapaz que havia acabado de se entregar na igreja, levantado a mão, estava tremendamente entusiasmado. Chegou um irmão que já há 30 anos era crente e olhou para ele e disse: sabe por que você está tão empolgado assim? Você está tão empolgado assim porque você se entregou agora. Eu quero ver você daqui a 30 anos. Ele olhou para o irmão e disse: se eu ficar igual ao senhor, me entrego de novo. Então tem pessoas que precisam se entregar de novo. A gente chama de primeiro amor, né? Se encher da unção de Deus. O Uzias começou dessa maneira.
A Bíblia diz que ele começou a pôr em ordem o reino em que ele estava gerindo, de acordo com a vontade de Deus. Além disso, ele fez obras extraordinárias, fortificou o seu reino, cercou a cidade, aparelhou o seu exército, construiu poços, ele tinha muito gado, ele era amigo da agricultura, ele ajudou o povo de sobremaneira. Num dado momento, o ego dele cresce. Cuidado com isso, meu irmão. Se a igreja em que você está a pastorear hoje está crescendo, isso não é mérito nenhum seu, é Deus que está entrando com graça e te habilitando para a obra. Diz que num dado momento o orgulho veio a ele e ele pensou que além de rei, ele podia ser agora inclusive sacerdote. Foi entrar no templo para oferecer sacrifício. Não confunda as funções, nós somos chamados para algumas delas. E a Bíblia diz que Deus, pensando nisso, designou o homem para diversas funções. O importante é o seguinte, a Bíblia diz que aquilo que te vier a mão para fazer, faça com o melhor das suas forças. Uzias entendeu isso, só que mais adiante, quando vem o orgulho, e aí que nós pecamos e caímos, fique cuidado, tome cuidado, só cai crente, só cai o que está de pé, os outros já estão caídos. Então você pode cair, mas a Bíblia diz que aquele que está firme em Deus, ainda que caia, não fique prostrado. Ele se levanta de novo e pede de volta a ajuda de Deus, recobra de onde é que ele veio e consegue entusiasmar o povo. Não aconteceu isso com Uzias. Nós vamos ver que ele conseguiu ser ferido. Quando ele entra para oferecer incenso, lá no sacerdote, diz que o sumo sacerdote entrou e com ele mais 80, disse, você não pode fazer isso, não é teu lugar, tu é rei. Aqui quem faz esse papel são os descendentes de Arão. E ele ficou furioso, e a Bíblia diz que quando ele ficou furioso, o Senhor o feriu na testa, com uma doença letal. Na época, então, chamava-se lepra, ele ficou leproso. Os sacerdotes, vendo aquele fato, o expulsou do templo. Para piorar, diz que ele não pôde morar nem no palácio mais, ele morava agora numa casa separada até o dia da sua morte. Isso acontece conosco quando nós perdemos o controle da situação e achamos que nós somos o pivô de todo o sucesso. Se você está sendo abençoado, se a sua casa está sendo abençoada, se a igreja em que você frequenta está abençoada, dê glórias a Deus, porque você faz parte desse povo abençoado por Deus. Excelente resumo, pastor, porque para entender o chamado do profeta Isaías, a gente precisa compreender o que estava acontecendo na realidade política daquele tempo, né? O pastor fez o comentário, de fato, né, os historiadores afirmam, e a Bíblia nos dá essa pista de que Uzias foi um rei proeminente, né? Ele fortaleceu a segurança pública, ele apoiou a agricultura, foi um período próspero da nação. Contudo, eu tenho a impressão, pastor, na tua palavra aí, que a popularidade, né? Sabe aquela pesquisa de popularidade do governo? Como era alta, ela subiu ao coração do rei, né? Então o rei começou a se achar além do que realmente era. A impressão que dá é que até o Isaías, quando ia para o templo, era para ver o rei. Imagina você tem um líder da tua cidade, um prefeito, um vereador ou ainda o governador do seu estado, ele vai lá na igreja que você frequenta. Imaginou isso? Oh. O pessoal vai para vê-lo. E isso dá a impressão que no caso do rei Uzias também era. O Isaías só conseguiu ver o Senhor após a morte do rei Uzias. E a Bíblia diz, né, que o orgulho precede a queda. E assim, e aí nesse contexto político, parece que nas palavras do profeta Isaías, embora a nação estivesse prosperando do ponto de vista material, havia uma defasagem espiritual, havia um déficit espiritual. O que adianta? Isso foi palavra do Novo Testamento, né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, por isso, quando Isaías chega de luto no templo, ele se depara com alguém no trono. Talvez, pastor, aí, nessa reflexão, Isaías tivesse no coração um sentimento de vazio, com essa popularidade do rei, quem é que vai se assentar no trono? Quem é que vai cuidar de nós? Aí quando Isaías chega no templo, ele percebe que o trono não está vazio. Pelo contrário, existe alguém mais poderoso do que o rei Uzias, e além de ser mais poderoso, alguém puro, alguém perfeito, está no comando de todas as coisas. Isso pode acontecer comigo ou com você. Imagina que você tenha um pastor
E esse pastor, além de inteligente, ele também é sábio. São coisas diferentes. Inteligente se aprende na escola, sabedoria vem de Deus. E quando se junta a sabedoria com inteligência, ele consegue conquistar o coração dos ouvintes. E num dado momento, esse pastor falece, morre. E aí você fala, perdeu a graça de ir lá na igreja. Eu ia lá porque tinha sempre sermões agradáveis ministrados por ele. Irmão, fica tranquilo. Como diz aqui o Wilbert, o trono não vai ficar vazio. Tem alguém que assume o comando. Imagine que tem aquela pessoa que você chama ele de irmãozinho na igreja. Já tem uma pessoa desse tipo? Quando você chama alguém de irmãozinho, muitas das vezes não é carinhosamente. Você está diminuindo ele um pouquinho, tá certo? E aí esse irmãozinho é quem vai trazer a mensagem num determinado dia. Você dá uma olhadazinha e fala, rapaz, o culto... O irmãozinho abre a boca e sai uma benção de Deus. Aí você volta para casa e fala, Senhor, perdão. E é isso que precisa correr. Nós vamos ver nas perguntas posteriores quais foi a reação de Isaías depois dessa visão, depois dos olhos serem iluminados para ver o trono que não estava vazio. Então, Uzias morre. Isaías agora vai ao templo e ele tem a visão do trono. Sim. Então, para a gente também visitar as páginas da Bíblia, pastor, vou pedir a gentileza para o senhor fazer a leitura de Isaías 6, do versículo 1 a 4. Você de casa pode acompanhar também, né? A gente nem sempre consegue fazer todas as leituras sugeridas pela edição, por uma questão de dinâmica. O pastor vai ler, enquanto o pastor se prepara aí, a pergunta é a seguinte: que paralelos podemos fazer entre o rei Uzias e a visão de Isaías? O que ela revela a respeito de Deus? Por favor, pastor, lê o texto e, por gentileza, depois responde a pergunta. Com certeza você já viu uma mensagem, uma pregação, ou já leu. Esse texto é maravilhoso. Ele começa assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e elevado trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam rostos, com 2 ele cobria o corpo, e com 2 voava. E eles diziam em alta voz um para os outros, isso é maravilhoso: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando em sua mão uma tenaz, uma brasa que tirara do altar. Ele tocou a minha boca e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, e as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Maravilhoso esse texto. Já imaginou essa cena? A gente tem que imaginar para poder sentir o texto do coração, né, pastor? Pastor, o que é essa visão de Isaías? Comenta um pouco a respeito dela, né? O senhor leu com vida, né? Deu para entender muito bem, mas se o senhor puder explicar para a gente aí essa sensação que Isaías teve, o que isso tem a ver aqui com esse momento da história de Judá. Então dá para responder aqui a segunda pergunta fazendo um paralelo. Isso. Entre o Uzias sendo enxotado do templo pelos sacerdotes. Verdade. E o rei todo-poderoso num trono. Imagina, a veste sacerdotal do Uzias já era maravilhosa. Imagine você, o rei naquelas épocas, alguns deles ostentavam, não é isso? Agora imagine, diz que o rei que estava no trono, diz que a sua veste tomava conta do templo inteiro. E ao redor dele voavam os serafins. E eles não só voavam, mas ao contrário dos sacerdotes que dizia para Uzias: sai daqui porque você está num lugar que não tem autoridade sobre ele. Esses outros não. Cantavam em alta voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Não só cantavam, mas a voz daqueles que cantavam era tão intensa a ponto de fazer tremer o templo. Não sei se você já foi em um local onde o auditório tinha bastante pessoas e eles começaram a bater o pé e a cantar, e aí você ficou até com medo que as arquibancadas tremiam. Eu já fui num lugar do eco, né? Do eco e do agito do povo, e o povo começou a bater com o pé num dado momento e aquilo tremia. E isso aconteceu nesse dia aqui. Imagina você vendo algo tremendo desse tipo e você sabendo que a tua vida não está
alinhada de acordo com ele. Dá para tremer, como fez Isaías. Então dá para ter uma noção clara dos dois reinos, do reino material, humano, do Uzias, que embora fosse bom, lembra disso. Não estamos falando de um homem ruim, não. Só no finalzinho é que ele, mas a Bíblia diz que em todo momento ele ouvia a direção de Deus. Agora vem o outro, não, esse é o Todo-Poderoso. E é a ele que nós devemos prestar culto. Fique tranquilo, irmão. A igreja é dele. Se num dado momento a igreja em que você frequenta não está tendo os traços desse Todo-Poderoso, as falhas não estão nele, não. Pode estar no líder presencial, dia a dia, terreno, mas aquele que rege e que te chamou para profetizar é poderoso para fazer você tremer nas bases, como tremeu o nosso irmão Isaías aqui. E Deus, pastor, assim, ele está mostrando para Isaías, né, que alguém está no controle, né, que ele pudesse aquietar o coração, que a nação não estava desamparada e os reis humanos morrem, mas o rei eterno, ele permanece e permanece no comando de todas as coisas. Pastor, a terceira pergunta, eu gostei muito da maneira como o senhor leu, né? Se o senhor pudesse ler também os versículos 5 a 7 da terceira pergunta, do Isaías capítulo 6, eu acho que vai nos ajudar também a vibrar aqui com a situação, né? Sim. A princípio, Isaías chega, ele vê ali anjos adorando a Deus, né? Até um traço ali da Trindade aparece, né? Que é quando Deus é apresentado como santo 3 vezes, porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. A glória de Deus enche o lugar. Mas lê para a gente aí Isaías 6, 5 a 7, para responder a seguinte pergunta: como Deus tratou do profeta? O que é que aconteceu com Isaías a partir da visão, versículos 5 a 7? Imagina você, toda aquela visão, e Isaías começa a tremer. Aí num dado momento ele diz, sai de mim. Não sei se você já parou algumas vezes e percebeu que você de fato é frágil, que você precisa da bênção de Deus. Quando você vê algo que você se acha superior, você cresce, não é isso? Mas quando você vê alguém que está acima de você e ele lá de cima ainda diz que ele é humilde, aí você vai dizer como Isaías falou, ai de mim porque eu estou perdido. Não há solução para mim, porque além de eu ser pecador, eu moro numa igreja, num povo que também peca. Deu para entender isso? Aí ele diz assim, os meus próprios olhos viram o Senhor. Imagina você, lembra da razão lá de Moisés quando queria ver a Deus? Ele já conhecia essa história do Moisés. Aí Deus falou para Moisés, não sei se você suportaria, Moisés. Ninguém pode ver minha face enquanto não há vida. Moisés, Senhor, pelo menos de ladinho, de costa, deu para ver o esplendor. O Moisés, lembra disso? Ficou com os olhos embaçados um bom tempo por ver a bênção de Deus. Agora, quando Isaías vê isso, ele falou, estou perdido, vou morrer. Eu vou morrer. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Quando ele estava nesse clamor, isso é maravilhoso. Dá para perceber que isso era sincero. Quando ele estava assim, diz que um anjo, daqueles que estava a clamar, santo, 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 levanta-se, pega uma tenaz, não sei se você sabe o que é isso. Parece eu sou químico, muitas das vezes nós colocávamos um cadinho para aquecer, colocávamos dentro alguns reagentes e aquilo chegava a inflamar ou a fundir. Para pegar aquele cadinho nós tínhamos uma tenaz, como se fosse uma tesoura de metal, só que na ponta delas ela tem 2 bases para segurar. Para não queimar a mão. Para segurar o cadinho ou a brasa. Do outro lado tem as hastes como se fosse de uma tesoura. Isso, para não queimar a mão, mas ali a haste poder pegar, né? Para pegar. E foi lá no braseiro, disse que foi, né? Pegou uma brasa e dá a impressão que essa brasa estava vermelha, viva. Quantos graus Celsius? Imagine. Imagine você, o carvão chega a fundir a uma alta temperatura, de vez em quando você quer que ela fique avermelhada, você começa a soprar ela. Traz essa brasa e faz o quê? Toca na boca do profeta. Olha que gostoso isso. Ao tocar na boca do profeta, o profeta não reclamou. Por que razão? Falou, ao tocar essa brasa na tua boca, vai tirar o teu pecado, queimar os teus pecados. Você vai ter um lábio agora pronto para glorificar a Deus. Eu não sei, irmão, se precisa um anjo tocar na sua boca. Se for preciso, nós vamos orar para que ele faça. Toque na tua boca e você possa profetizar bênção na vida de outras pessoas. Tem pessoas que não precisa acontecer isso. São pessoas cheias da unção. Já viu pessoas cheias de unção? Quando ele vai te xingar, ele te xinga de abençoado. Cheio da unção de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração
Tá cheio. Está cheio. Aí ele diz assim, ele voou para mim, trazendo na mão uma tenaz com uma brasa que pegara no altar. E tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os teus lábios, as suas culpas estão tiradas e os teus pecados estão perdoados. Olha, isso é maravilhoso. O dia que você já sentiu que foi perdoado por Deus, traz uma sensação gostosa lá dentro. É por isso que o padre Vieira, lá no sermão da 60ª, 1563, ele já dizia, a função do pregador não é deixar ninguém contente, mas é deixar o ouvinte triste com os seus pecados para que ele se arrependa. Entendeu? Então, o dia que você for pregar, irmão, não queira saber se o pessoal gostou da sua mensagem, não. Ele tem que sair triste, porque se ele estiver triste, ele vai fazer como Isaías. Falar, ai de mim, Senhor, tenha misericórdia. Eu acho que isso serve tanto para quem prega, sobretudo para quem ouve também. Porque, assim, quantas vezes, pastor, a gente vai para a Bíblia, ou vai escutar um sermão, uma palavra na internet, ou no próprio culto, e a gente quer ouvir uma palavra que massageie nosso ego, né? E às vezes, assim, aquele clichê, né? A gente tem que se sentir melhor. Mas se a palavra fizer a gente se sentir pior, porque nós estamos errados, estamos fazendo o que não agrada a Deus. Nessa sua fala aí, Isaías se sentiu mal quando chegou ali diante de Deus, né? Não sabia o que fazer. Imagina você, como diz aquele outro, ele entrou embaixo do banco, né? Você tem que dar vontade de entrar embaixo do banco, você vai escorregando assim, né? Isaías estava numa situação dessa. É porque assim, eu sou pecador, eu vou morrer. Vai morrer, não tinha outra solução. Eu vou morrer. Aí Deus revela a sua misericórdia, né? Porque aparece aí Deus manifestando graça, perdoando o seu pecado. Então, Deus tem a intenção de purificar Isaías. Como tem a intenção de purificar todos nós, né? Mas ele fica alegre, os meus olhos viram o Senhor. Você precisa ver, irmão, a glória de Deus. É gostoso quando você vai e consegue ver a glória de Deus. Não dá para você contar como era. Ele dá uma simples ilustração, mas era muito mais do que isso que ele viu. E aí, nesse momento, chega a ele a disposição de se oferecer para o ministério. Nós vamos comentar isso. Muitas das vezes você é hábil, habilidoso, tem engenho, habilidade, capacidade lá fora. E aqui dentro da igreja, onde é que você precisa mostrar essas habilidades, você fala, não, pastor, eu não tenho, não entendi, não sei se eu fui chamado. Mas o dia que você tiver um encontro com o Senhor, a ponto de vê-lo, você vai entender o chamado e se colocar à disposição dele. Isaías, primeiramente, estava abatido por conta da morte do rei Uzias. Deus o conforta, revelando que o trono não estava vazio. Mas, ao mesmo tempo, Isaías é confrontado no seu pecado. Os seus olhos veem algo que ele não tinha credibilidade para ver. Ele percebe que é pecador e vai morrer. Deus manifesta a misericórdia, Deus o perdoa. Mas o perdão de Deus, ele tem um propósito, preparar Isaías para uma missão. E essa quarta pergunta, pastor... Antes dela um pouquinho, gostei dessa sua fala. Por favor. Porque tem pessoas que ficam atemorizados, assombrados, com medo, o joelho batendo no outro, quando ver coisas espantosas, perigosas. Isaías não, ele ficou com medo quando viu algo agradável, bonito. Só que no caso do Isaías, e no seu ainda hoje, dá tempo, se você se comportar como Isaías e dizer, Senhor, ai de mim, usa de misericórdia. A Bíblia diz que por ocasião da vinda do Senhor Jesus, lá adiante, o pessoal não suportarão a sua vinda. Você já leu esse texto? Opa! Diz que vão pedir para que as rochas caem sobre eles. Ao invés de fazer como Isaías, né? Tenha as misericórdias de mim porque eu sou pecador, moro no meio de um povo de impuros lábios, eles vão pedir para que as rochas caiam. Então, essa lição vem para hoje, dá tempo ainda. Jesus ainda não voltou. Se você tiver olhos para ver a glória de Deus através desse estudo e se comportar como Isaías, a benção para você. E Isaías, você falou bem, Isaías ele reconhece que é pecador, né? Sim. Em uma sociedade que o pecado, ele parece que se tornou obsoleto, parece que não existe pecado, parece que pecado é coisa da cabeça do ser humano. Na realidade não é, pecado ele é o nosso maior problema. Se a gente quiser ter um encontro com Deus, a gente precisa confessar nossas culpas, está lá em 1 de João, né? Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e em nós não está a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos purificar dos pecados, né? E nos perdoar de toda a injustiça. É o que diz a Bíblia. Só que depois que ele é perdoado, parece assim, o texto dá a entender para a gente, nos versículos seguintes,
que não parava por ali o seu relacionamento com Deus, né? Porque Deus não propõe uma bênção egoísta para ninguém. Se Isaías foi abençoado, ele tinha que compartilhar isso com outras pessoas. Amém. Então ele presencia um diálogo, que o senhor vai fazer esse comentário aí sobre esse diálogo, um diálogo celestial. Existem pessoas celestiais conversando e perguntando quem é que vai compartilhar a mensagem para os outros. Mas para eu não antecipar aqui a resposta, pastor, por favor, fale sobre os desafios que Isaías enfrentaria em sua missão. Haveria ainda alguma esperança? Então fala para a gente sobre esse diálogo que ele presencia, qual é a resposta dele e os desafios que ele enfrentaria para poder cumprir essa missão dada pelo Senhor. O gostoso é que quando nós somos tocados por Deus, pelo Espírito Santo, pelo próprio Cristo, o nosso coração se move. E quando o coração move, a boca abre. E quando a boca abre, você vai falar alguma coisa. Fica tranquilo, o dia que você estiver cheio da unção, você vai ter vontade de abrir a boca e glorificar. E aí Isaías olha para tudo aquilo e disse, ai de mim. Aí o Senhor falou, a quem eu enviarei? E quem há de ser por nós? O eco continua ainda hoje. Ah, mas já tem um pastor aqui da igreja que tem... Não está dizendo isso. Ele está perguntando quem vai anunciar. Tem algumas pessoas que você conhece que o seu pastor não vai ter contato com elas. Não tem afinidade. Não tem afinidade, nunca vai vê-las, a não ser que você trague-as à igreja. Mas você é boca de Deus nesse lugar. Opa! Deus pode te usar assim como fez com Isaías. Mas para isso você tem que ter a mesma atitude. Quando o anjo pergunta a quem enviarei, ele diz, eis-me aqui. Eu não sei, muitas das vezes a gente fala isso no calor da emoção, né? Mas o Isaías sabia o que estava falando. Quando ele falou, Senhor, envia-me a mim. O Senhor olha para ele e diz, você tem certeza do que você está falando? Ele falou, tenho certeza. Irmão, quando você vai falar para alguém que está esperando, como foi no caso do Cornélio e Pedro, lembra disso? Atos 10, né? O Senhor mandou o Pedro ir lá, mas o Cornélio estava esperando. Aí é fácil demais, né? Você pregar numa situação dessa. Só que o Senhor começa a relatar, fala, rapaz, você vai pregar para um povo aí, imagine você, se o rei chegou a desobedecer, imagina o povo. Nós somos levados por isso, né? A Bíblia diz que o patrão senta, o empregado deita. Se o patrão deita, o empregado dorme, não é assim? Nessa função? Na igreja também é semelhante. Se o pastor ora, a igreja ora. Se o pastor não ora, a igreja não está orando. Se o pastor não ora e nem vem à igreja, fecha e deixa de ter os cultos de adoração. Estava nessa situação, povo. E a proposta para Isaías falou, você vai anunciar para esse povo aqui. Ele falou, mas eles vão se arrepender? Ele falou, não, esse povo tem um coração duro, você vai pregar para eles, mas fica tranquilo. A sua missão é pregar. Se eles vão se converter ou não é uma outra coisa. Quem faz o povo se converter não é você, sabia disso? Não é a sua pregação, não é porque você é bom. A Bíblia diz que quem faz esse papel é o Espírito Santo que convence ele do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que muitas das vezes, quando você for pregar para alguém, é importante você orar antes, para que o Espírito Santo faça a obra lá. Não adianta você ficar a semana inteira se debruçar sobre um texto, saber ele de cor e for falar lá, você acabou de falar e não resolveu nada. Era no caso do Isaías. Deus estava tão descontente com esse povo aqui, que falou para ele, você vai pregar e esse povo vai continuar duro. Mas pregue para ele, para que eles saibam a verdade. Para que quando eles estiverem sofrendo, eles vão saber por que é que eles estão sofrendo, porque não deram ouvido à minha voz. Perfeito, pastor. Deus chama Isaías para que Isaías seja um porta-voz, seja um embaixador, porque esse era o ministério de um profeta. A gente vai, ao longo das próximas lições, entender algumas experiências que Isaías teve no ofício desse ministério, mas até então a gente tem que absorver para a nossa vida espiritual esse chamado de Isaías, né? Sim. Isaías estava sendo confortado pelo Senhor, ele é perdoado pelo Senhor quando reconhece o seu pecado, mas Deus o chama, Deus também nos chama. A gente não pode entender Deus assim de uma maneira egocêntrica, né? Não, Deus é só pra gente. Não, peraí, eu fui alcançado, mas a salvação, ela não se encerra em mim. Outras pessoas vão ser alcançadas. Eu posso não ser um profeta, pastor, mas Deus também me entrega uma responsabilidade. Todos nós temos o dever de compartilhar aquilo que recebemos do Senhor. Não importa como, você vai falar. Não confunda a salvação com o chamado para ir falar. É uma outra coisa diferente. Se Deus te chamou para falar, você vai falar.
Ah, pastor, isso garante salvação? Não, salvação é um outro papo, é mais adiante. Mas aqui o Isaías ia pregar, mesmo sabendo que o povo tinha um coração duro, e parece o contrário, né? Porque ao invés do Isaías pregar, o povo se arrependeu, não. Quanto mais ele pregava, mais o povo se endurecia. Cumpriu neles a palavra que o próprio Cristo diz lá na parábola da semente. Quando ele fala que a semente caiu em 4 lugares, após especificar à beira do caminho, entre pedras, entre os espinhos e na terra boa, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, diz-nos o teor da parábola. Jesus falou: para vocês eu falo abertamente, para eles eu falo por parábola, para que vendo não veja, ouvindo não ouça, não se arrepende ou escure. Tem pessoas que Deus continua falando parábola, mas para você não, irmão, você é chegado de Deus. Deus vai falar para você abertamente os segredos ou os mistérios do que há de vir. Foi o caso que ele fez com Isaías. E o Isaías saiu feliz da vida daquele dia. No começo, lembra que ele estava tremendo e com medo? Após se colocar à disposição do Senhor, se enche da unção, toma coragem e começa a anunciar o rei. Se torna um pregador intrépido, né? Um pregador ousado. Não à toa estamos estudando a respeito dele. Pastor Jeremias, tem 2 sentenças ou 2 aplicações espirituais com base nessa experiência do profeta, que a lição nos apresenta, que eu gostaria de compartilhar com o pessoal de casa e eu gostaria de te ouvir a respeito delas. A primeira é a seguinte: diante do Deus Santo, confessemos nossos pecados. Diante do Deus Santo, nos ofereçamos a missão. 2 frases importantes, pertinentes à lição do dia. Eu queria te ouvir a respeito. Irmãos, confessar pecados não é fácil. Se eu perguntar das suas virtudes, ainda que você tenha poucas, você fala dela com entusiasmo grande, não é isso? Você começa a falar. Mas se perguntar dos seus pecados, nós começamos a gaguejar aqui e de repente não expomos ele claramente. Isaías não teve dúvidas em revelar que era pecador, mas só após ver a glória de Deus. Isso acontece naturalmente. Quando nós presenciamos a glória de Deus, nos enchemos de uma sensação tão gostosa que nós revelamos a Deus as nossas falhas, os nossos defeitos e pedimos a Ele misericórdia. Tem alguns pecados nossos que nós não achamos que é pecado. Diz que um pastor, uma ilustraçãozinha, diz que um pastor certa vez foi para um monte, assim como Jesus levou 3 dos seus discípulos ao monte, lembra disso? Ele levou 3, pegou 3 líderes e levou, e lá no monte, quando estava orando, falou: meu irmão, pode falar seu pecado aqui, nós vamos orar se você tem um pecado. Um dos irmãos olha para o pastor e falou: pastor, meu grande problema é mulher, pastor, eu não posso ver uma mulher bonita, eu perco a cabeça, perco a situação. O outro olhou e falou: qual o seu? Falou: pastor, meu problema é dinheiro. Se eu faço um negócio, eu passo para trás até o meu pai. Eu não consigo fazer. E chegou para o outro, falou: e o seu? Falou: pastor, eu não vejo a hora de sair daqui para eu contar para os outros. Tem gente que acha que isso não é pecado, irmão. Cuidado com o seu pecado, entendeu? Muitas das vezes... Pecado da fofoca, né, pastor? Tem gente que só gosta de olhar o pecado do outro. E se mandar enumerar, ele enumera o pecado do outro. Mas e o seu? É por isso que a Bíblia diz que analise o homem a si mesmo, não é isso? E não é fácil. Ao ponto de Davi, chega lá no Salmo 119, no fechamento dele, ele falou: sonda, Senhor, e me conhece, e vê se há em mim algum mau caminho. E se tiver esse mau caminho, guia-me pelo caminho eterno. Maravilhoso isso, né? Isaías fez da mesma maneira. Ele confessa o pecado, que é um pecador. Além de ser pecador, está num mundo cheio de pecado. O anjo vem, toca nele e fala: agora o seu pecado foi tirado. Quem pode fazer isso, sabe quem? O próprio Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Cristo tira todo o pecado do mundo. Lembra do Jesus vindo em direção ao João? Falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Fica tranquilo, irmão. Seu pecado já foi perdoado, mas só que você precisa confessá-los. E quando você fizer isso, se levante alegre. Se levante alegre. Você coloque na disposição do Senhor e falou: Senhor, você precisa usar alguém, pode usar a mim. Algumas pessoas podem até se referir a você como pecador. Falou: não, eu era. Hoje eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Remido. Essa é a mensagem do profeta. O profeta estava prenunciando o perdão, a esperança, que brotaria do rebento de Jessé, da descendência de Jessé, né, de pai de Davi, iria surgir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele a quem eu falei: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E Isaías foi um dos grandes profetas messiânicos. E quando ele falava a respeito desse Messias que havia de vir, imagine a alegria que ele tinha, porque ele já tinha visto a glória do reino. Um pedacinho só da glória ali.
Irmãos, como é gostoso você vir a um culto e se encher da unção de Deus. O dia que você... Mas para ver a glória de Deus, irmão, não fica de olho aberto procurando, não. Muitas das vezes você consegue ver a unção de Deus, a glória de Deus, ou ter uma visão no templo de olho fechado. Consegue ver a glória de Deus lá no templo. Porque é espiritual, né, pastor? Amém. Pastor Jeremias, é tão bom conversar contigo que o tempo passa rápido, viu, pastor? Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. A gente conta contigo na próxima oportunidade. Eu vou deixar o senhor à vontade para poder encerrar aqui a lição com as últimas palavras, que o senhor entender que deve aplicar, tá bom? Para a gente poder encerrar com uma oração com nossos irmãos. Então, irmão, revelações, visões. A Bíblia diz que por ocasião da vinda e do derramamento do Espírito Santo, os servos de Deus teriam essas oportunidades. Eu não sei se você já teve uma visão, uma revelação, mas se você tiver... E se for como Isaías, você precisa contar ela às pessoas. Isaías fez questão de anotar aqui para que eu e você hoje pudéssemos ter tocado pela visão que ele teve naquele dia. Se você tiver uma dessas, peça a oportunidade ao pastor. Falou, pastor, eu quero contar hoje uma visão que eu tive lá em casa, e se for uma visão poderosa dessa para a igreja, com certeza vai edificar a igreja. Tá certo, irmão? De vez em quando você quer contar um sonho de barriga cheia, não é isso não. É visão espiritual, quando você for tocado por Deus e entendeu que foi de fato Deus falando contigo, vai edificar não só você, mas a igreja do Senhor Jesus. Beleza, meu pastor. Vamos orar por esse povo abençoado. Você que está em casa, por favor, eu quero chamar a sua atenção para eu poder abençoar a sua vida em oração. O pastor aqui do meu lado vai estar intercedendo comigo. Eu vou pedir ao Senhor que cuide de você, da sua família. Tão bom assim ouvir palavras espirituais com esse entusiasmo que o pastor acabou de apresentar, com essa profundidade. E essa palavra, ela tem poder por si própria. E se você orar, Deus pode cuidar das suas demandas. Pai, em nome de Jesus, Amém. O Deus de Isaías, nós Glória clamamos e acreditamos que Amém. se revela no meio de nós, Amém, porque Ele é real, Ele continua presente e continua assentado no alto e sublime trono. As suas vestes, elas tomam conta do templo. Amém. E cobrem toda a terra com glória. E nós te agradecemos. Aleluia. E aproveito o ensejo para interceder pelos meus irmãos que estão em casa. Que a misericórdia de Deus os abençoe, que eles possam ter suas necessidades supridas. Que as palavras do pastor Jeremias os alcance, meu Senhor, Amém. Porque são palavras que reproduzem o que está na Bíblia Sagrada, que possamos melhorar o nosso caráter, que possamos estar mais próximo do Senhor, a fim de que possamos alcançar a estatura de varão perfeito, a semelhança de Jesus Cristo. Amém. É assim, meu Deus, que nós oramos e suplicamos as Tuas bênçãos, que a bênção da paz, da saúde, da prosperidade, sobretudo da vida eterna, estejam sobre todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe nossa programação, comente aqui no chat. Até semana que vem. Vamos falar isso. Se você quiser. tiver um pedido de oração, pode fazer no chat. Nós estaremos orando por você. Tenha certeza disso. O pastor Jeremias, ele constantemente assiste nossa programação e também ele vê os chats, tá bom? Contamos com vocês sempre. Muito obrigado.